Olá, amigos da TV Santa Maria, este é o Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo. Marcel. Estamos aqui mais uma vez, né, nos estúdios da TV Santa Maria, né, para gravar mais um Nerd Renegado e dessa vez Nerd Renegade. A gente vai fazer repetir o tema, só que não, né, a gente fez algumas semanas atrás uma lista, né, dos melhores filmes feitos inspirados em obras do Stephen King. E dessa vez, né, nós escolhemos aqui 8 filmes que são, na nossa opinião, os piores filmes adaptados aí São muitos, mas a gente escolheu 8 que são as trecheiras maiores, assim, né? Tem umas coisas que são unanimidade, né? Como a gente vai ver depois. Mas assim, se tratando de Stephen King, o cara escreveu muita coisa. E tem muito material. E muito material. E é inevitável que, meio a isso, o cara escreva coisas que não sejam tão legais, né? E nem adaptem, né? Às vezes a questão do estúdio também não coloca um pouco orçamento, sai uns filmes meio problemáticos, complicados. É aquele negócio, o estúdio se interessa, vamos adaptar, Stephen King e tal, daí não tem a verba necessária para aquilo, ou não tem o tino para aquilo e dá uma coisa ruim. Mas antes de entrar, né, no tema principal, como de praxe, a gente vai falar das notícias principais da semana do mundo nerd e da cultura pop, e entre elas, tu vai falar do Disney Plus, né? Disney Plus, cara, o Disney Plus estreou aí, né, dá uma guerra de streaming, né? Isso. Vai ter o HBO, tem o HBO Max, né? O HBO Max, né? Que tem como carro-chefe aí a Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Tem a Amazon Prime, que está fazendo baita do sucesso através do The Boys, né? A segunda temporada dos The Boys. Qual é o outro que tem? Netflix. Pô, Netflix, eu acho que é a mais antiga delas, né? Aqui no Brasil acho que é a mais antiga, acho que é a mais popular. Não, mais popular. E estreou agora essa semana, ou semana passada, a Disney Plus, ou Disney+, aí contando com grandes marcas, Marvel, Star Wars, Pixar, todas as animações da Disney. Tem os documentários da National Geographic. Net Geo, né? Mas a galera rolou uma promoção, né? Essa é uma promoção ainda, pagava... tem promoção por tudo. Assina. Como a gente não é patrocinado mesmo, né? Assina cartão do Bradesco, ganha não sei o quê. Mercado Livre ganha não sei o quê. Um monte de parceria. A Amazon Prime aí, tu assina e ganha frete grátis pelo site da Amazon. Mas o que o pessoal reclamou é a questão do conteúdo, né? O conteúdo. Cara, tem muita gente que esperava ver bem mais coisas. Se você pegar só a parte da Disney de desenho, é muita coisa. Cara, são décadas. São desde os anos 30. Desde os quase anos 100 anos, né? Exato. De material, e é bem pouco que tem. Eu não assinei, né? Mas pelo que o pessoal fala, tem um conteúdo bem reduzido, né? Não, teve gente fazendo review, tu sabe que a internet não tem mais o que fazer vídeo, né? Então os caras estavam fazendo review do Disney Plus. O que acontece? Os caras estavam vendo o catálogo lá. 10 coisas para ver no Disney Plus. 10 coisas para ver no Disney Plus. Mas o problema é assim, ó, por exemplo, se tu vai pegar Marvel é uma coisa muito atual. Né? Sim, Tipo, os filmes da Marvel, cara, todo mundo viu recentemente os filmes da Marvel, até há pouco tempo os filmes da Marvel estavam em outros canais de streaming, né? Agora todos eles migraram, estão todos no Disney Plus. Então não tem uma novidade da Marvel, assim. Vai vir agora para o começo do próximo ano as séries do Gavião Arqueiro, WandaVision, o Falcão e o Soldado Invernal e tal. Então aí já fica mais interessante, mas por enquanto não teve muitas coisas atrativas assim que valessem a pena realmente tu assinar o Disney Plus. Né? Os filmes mais recentes, as adaptações mais recentes da Disney, Rei Leão, Aladdin... O Mulan, se eu não me engano, não chegou ainda, né? No Brasil não. Mas lá fora nos Estados Unidos, além de assinar Disney Plus, tu tinha que pagar mais um valor simbólico aí pelo ingresso. É tipo para ver o filme antecipadamente. Assim. Para ver o filme antecipadamente. Então assim, não é a hora ainda de assinar Disney Plus. Eu acho que dá para esperar mais um pouquinho, não vai perder muita coisa. Claro, se quiser aproveitar a promoção aí de Black Friday, não sei se ainda está rolando, né? Mas... não é a hora ainda para assinar. Tinha muita gente reclamando que não tinha os desenhos clássicos do Tico e Teco, do Pateta, sabe, Zé Carioca. Quer dizer, cara, tu encontra no YouTube, né? Tu encontra no YouTube algumas coisas dessas. É que eu não sei, assim, a gente pensa assim, desenho, eu não sei quanto que eles têm de direito, por exemplo, eles não devem ter, a Disney não deve ter direito sobre a dublagem desses desenhos animados, né? Tem esse problema. Aconteceu com a Band, né? Tava passando, acho que o Kamen Rider na Bandeirantes, e eles não tinham renovado com os dubladores, porque tem que pagar os dubladores que dublaram naquela época.
Então, realmente, é uma questão que eu não tinha pensado. Porque essa dublagem clássica dos desenhos aí, até os mais recentes, pegar o que passava na TV Cruz lá, era na Band, que passava o diretor, Sim. tu sabe? TV Cruz era na Band, né? Ou SBT? Não, SBT. Não lembro. Passava no SBT, até o Marcelo é um pouco mais ancião aí. Tipo, que te passava os desenhos também, porque geralmente quem paga pela dublagem é a emissora que vai exibir, né? Não o estúdio que produz, né? Isso. Então, provavelmente, se eles vão trazer esse material, eles vão ter que redublar tudo de novo. Se é que eles já não tinham nos canais da Disney que tinham TV a cabo e tal. É uma coisa a se pensar, né? Vai ser um problema, vai ser um investimento para a Disney aqui no Brasil e em todos os outros países, né? Se for considerar isso. Mas... não paciência, é hora, né? Não Paciência, é hora, né? Paciência. Mais alguma notícia? Cara, reabriram os cinemas, né? Aqui na cidade, pelo menos. Aqui na cidade, pelo menos, reabriu. Não, mas tem outras cidades do país também reabriram. E até onde eu vi, o Tenet tava É o único filme mais ou menos consagrado, vamos dizer assim. A gente tava falando tem o Scooby-Doo, que é infantil, Scooby-Doo. e tem o do Gerard Butler. Gerard Butler fez mais um filme catástrofe, um meteoro que cai na Terra Destruição e tal. Total, uma coisa assim. É bom, cara, eu vi o filme, é legalzinho. É bom? Tudo aquele de desastre e tal, tem que, sei lá, tantas horas para o mundo acabar e o pessoal tem que se virar e tal. Mas não tem nada a ver com o Roland Emmerich, o cara que fez Independence Day em 2012? Não tem alienígena. Não. O 2012 do... É que o Roland Emmerich é o cara que dirigiu tudo que é filme catástrofe. Cara, eu vou dizer que eu até não reparei em quem é o diretor, mas acho que não, acho que... quem sabe seja, né? Quem sabe eu tenha pisando na bola aí. Cara, esses tempos tava dando... Não tinha visto ainda um de clima com o próprio Gerard Butler. É o Tempestade. Alguma coisa assim. Que também é outra coisa, catástrofe bizarra, assim. O clima começa a... é um satélite que desregulou a temperatura dos climas do planeta Terra e tal. Filmezinho, isso aí vale a pena, cara. Num domingo aí não tem o que fazer, vale a pena assistir. Entretenimento barato. Vamos então, acho que de notícia mais isso, né? Isso aí. Mais importante, né? Então vamos falar então dos filmes, né, do Stephen King que a gente separou. Eu vou falar um pouquinho do filme, né? O diretor, os trabalhos que esse diretor já fez, até para ter um comparativo, né? Da desgraça, o quão bom ou ruim é o diretor, né? E também uma sinopse, tal, para quem não conhece o filme e querer assistir. Não sei porquê, né? Mas tem que ter a curiosidade. Até porque para falar mal tem que assistir, né? Não tem como, né? O primeiro que a gente colocou na lista é o Sonâmbulos, né? Ele é dirigido pelo Mick Garris, que já dirigiu outros filmes e séries do Stephen King, A Dança da Morte, A Maldição de Quicksilver, O Iluminado, que é O Iluminado ou a série? A série da televisão, né? Montado na Bala, Desespero e Saco de Ossos, que é uma série com Percy Brosnan e tal. Que é Saco de Ossos? Saco de Ossos e tal. Essa eu vou dizer que é uma que eu tenho curiosidade de assistir e tal. Mas só para explicar a sinopse, né? A Tanya Robertson se apaixona pelo aluno novo da escola e descobre tarde demais que ele e sua mãe são criaturas sobrenaturais que se alimentam de carne de pessoas virgens. Eita! Eles são meio gatos, assim, tipo, eles começou bem, né? Acho que dos piores. E eles são como se fosse assim, acho que tu não viu esse filme. Esse filme ele foi propagandeado na época como o primeiro roteiro do Stephen King para o cinema, original para o cinema, alguma coisa desse tipo. E eles são meio que gatos, assim, eles se assustam com gato e tal. Cara, é uma coisa meio egípcia, se não me engano. Isso, exatamente. Então eles meio que uma mulher e o seu filho, né? E eles têm uma relação meio incestuosa, bizarra. E, cara, o problema desse filme é assim, efeitos especiais muito toscos, né? Porque às vezes eles olham um gato e eles se deformam, viram um ser borrachudo lá e tal. Né? Tem todo um treinamento que foi feito no filme com gato, para os gatos atacarem eles. Sim, tem uma hora que eles estão sendo atacados, essa mãe e esse filho estão sendo atacados por gatos, e tu vê que os caras jogam os gatos para cima deles, para cima dos atores, e é muito bizarro, muito bizarro. Eu estava vendo aqui um dos filmes que esse diretor fez, o Mick Garris fez, A Maldição de Quicksilver. Esse filme é bem legalzinho porque tem... outro dia eu estava até falando com o Cássio, sabe, essas histórias que tem de mãos que criam vida, né? Tem vários filmes que tem a mão que cria vida. Evil Dead, tem a família Addams. Exato. Tem esse filme, o cara tem esse problema com a mão, né? A mão dele cria vida, a mão dele começa a matar e tal, daí no final ele tira a mão fora, daí a maldição vai pro nariz dele.
E é tosco, eu lembrei disso porque foi um dos únicos filmes desse diretor que eu vi. No final do filme, o nariz do cara fica pro lado e pro outro falando assim. É tosco. Tá, mas voltando pra Sonâmbulos. Cara, Sonâmbulos é muito tosco. O problema do filme é que é tosco, os atores são fraquíssimos e custou barato. Custou barato. Tu vê muito pelos efeitos práticos, assim, que nem isso eles tiveram cuidado. Então, é ruim, cara. Assim, ó, talvez seja a primeira lista de filmes que a gente faça aqui que não vale a pena. Não vale. Tá poupando tempo de vocês, né? Vamos pro próximo, então, né? Esse aqui é controverso, cara. Tem gente que gosta, outros... Eu particularmente não curto muito, que é o Cujo. Dizem que o livro é melhor que o filme. Ele é dirigido pelo Lewis Tegui, né? Que já dirigiu outros filmes. Outro filme do Stephen King, que é o Olhos de Gato, que é um que tem a Drew Barrymore, inclusive. A Drew Barrymore fez 2 filmes do Stephen King, fez a Incendiária e esse Olhos de Gato. Dirigiu aquele filme clássico, A Joia do Nilo. A Joia do Nilo, que é com Michael Douglas? Exatamente, que é o Alan Quarterman, Indiana Jones genérico, assim. Cara, é legal esse filme. Cara, bacana. E acho que tem o Danny DeVito, não tem também? Não me lembro agora, não me lembro. É que tem 2, né? Tem A Joia do Nilo e teve uma sequência depois. É o Michael Douglas e a Kathleen Turner. A Minas do Rei Salomão, não é uma coisa assim? Não, esse daí já é outro Indiana Jones. O Alan Quarterman. Esse é o Alan Quarterman. É uma versão barata de Indiana Jones, assim. Enfim, né? Ele dirigiu também a Liga da Justiça da televisão. Da TV. Esse aí é hardcore. Tá louco. O filme O Cujo foi lançado em 84, né? Só para explicar um pouquinho da história, né? O Cujo, que é um São Bernardo, né? Picado por um morcego e fica raivoso, né? Contrai a raiva e tal, e a partir de então ele espalha o terror em uma pequena cidade dos Estados Unidos e faz refém uma mulher e o seu filho, que são feitos prisioneiros dentro de um carro quebrado, né? Que o carro dá defeito, eles não conseguem sair do local. E também estava um calor escaldante e durante horas intermináveis, tá? O filho dela tem asma e tal, mas o filme, cara, é muito mal feito, assim, tu vê que, não sei se tu já viu esse filme. Já. O filme, a filmagem dele é muito cru, muito tosco, assim, de se filmar e tal. Cara, vai muito do talento do diretor. Tem um filme do Ryan Reynolds que ele foi enterrado vivo, e o filme inteiro se passa dentro do caixão. Daí tu vai pensar, passar o filme inteiro dentro de um caixão com o Ryan Reynolds só no rádio, sabe? E o filme é muito bom, cara. Então, assim, vai muito do talento do cara. Cujo é chato pra caramba. É muito chato e, tipo, são situações que vão se repetindo e tem a situação da criança que tem um problema de asma, né? Sim, e para criar um clima mais tenso, assim, mas não desdobra. O filme não se desenrola. Daí do nada parece que tipo o diretor, vamos acabar logo o filme. Daí acha uma solução lá, genérica para o problema. Mas o filme é muito chato e ele não consegue explorar todo esse drama do mãe e filho dentro de um carro pro filme. Né? Porque aquela questão como é que é? Claustrofóbica, né? Claustrofóbica, né? Do cara ficar preso, tem gente que fica presa em elevador e tal. Essa falou do caixão aí, o cara tá preso, mas tudo depende da forma como filma, né? E o Cujo realmente, além de ser um filme chato, como tu falou, eu acho que é um filme muito mal dirigido também, é um ponto muito, mas o livro fica a dica para quem quer conhecer o material do Stephen King e ler os livros também. O livro sempre recebeu boas críticas, né? Então eu acredito que seja uma questão de adaptação mesmo, porque é uma situação que, poxa, cachorro do lado de fora, mãe e filho dentro do carro, filho do guri tá doente e tal, não sei o quê, mas não é nada demais, assim. Vamos seguindo então pro próximo, né? O Comboio do Terror. Esse era para estar nosso companheiro aqui que não pôde vir, que é o Regis. O Comboio do Terror é trash. Eu chamaria de trash. Esse filme ele é interessante estar aqui porque ele foi o primeiro e o único filme dirigido pelo Stephen King. E é provavelmente, acho que o pior filme adaptado das obras dele e tal. Ele foi entrado em 86, né? E após uma passagem, só uma breve sinopse, né? Após uma passagem de um cometa pela Terra, é provocada uma rebelião de máquinas contra os humanos e os caminhões da cidade começam a se mover por conta própria e parecem ter o poder de pensar, e todos que estão em seu caminho são perseguidos até a morte. Só que são os caminhões, né? Tipo, tem várias. Não sei, não tinha muitas máquinas na época, é difícil imaginar uma máquina registradora atacando as pessoas e tal, mas daí sobra para caminhão e carro e tal. E o grande monstro do filme é um caminhão. É o caminhão que vai atrás das pessoas. Só que, cara. Tem um caminhão, Stephen King não foi feliz. Tem um caminhão que é a cara do. Tem um rosto do Duende Verde. Duende Verde. Isso é muito bom.
Então, o Stephen King não dirigiu mais nada depois disso, né? Ah, ele se arrependeu, eu acho, né? Porque... ele tentou, mas... É que, e assim, ó, a visão dele, é interessante como a visão da pessoa, quando está produzindo e dirigindo e tal, é uma coisa que se torna meio alienada. Não sei se tu lembra aquele filme Fim dos Tempos, do M. Night Shyamalan. Dos caras que se atiram. Do vento, que daí é uma enzima que está no vento. Tu olha os extras daquele filme, daí tu vê o John Leguizamo falando assim, estamos fazendo uma coisa incrível que jamais foi feita no cinema, que é um filme sensacional e que vai quebrar os paradigmas da sétima arte e tal, não sei o quê. Cara, o filme é uma porcaria, cara. E só que assim, ó, a visão das pessoas que estão dentro é uma, e quando tu vê o resultado, é outra completamente diferente, sabe? O cara, ele é limitado pelo papel dele dentro do filme, ele muitas vezes não consegue ver o todo do projeto, né? E essa é a função do diretor, né? O diretor tem esse papel de entender todos os elementos do filme e tentar apresentar para o público algo que seja pelo menos decente, né, de se ver, né? Só que aí na experiência dele como diretor, né, deu um que conseguiu fazer até um bom trabalho foi o Frank Miller, apesar de ele não ter dirigido o Sin City todo, né? O Frank Miller não, mas o Frank Miller dirigiu o Spirit. Mas tu não gosta? Não. A história do Spirit eu acho muito ruim. Tinha tantas histórias legais de suspense do Spirit, que eu curto o Spirit, né? Mas nesse filme eles pegaram uma pegada meio Segunda Guerra Mundial, não é? Não é meio... Do Spirit? Não é? Não. Mas qual é a história? Eu não me lembro agora. Cara, é o Octopus lá que tá fazendo uma poção pra viver mais, pra tentar entender como é que ele consegue viver sem... Tipo, ele não morre. E o Spirit tem a mesma questão, assim, no filme. Sabe, daí é o Samuel Jackson um dos piores papéis dele, né? E o problema é assim, ó, toda hora o Spirit está caindo numa ilusão, ele cai na água e fica imaginando as mulheres e tal, não sei o que. A história é fraquíssima. Mas assim, o Frank Miller teve as melhores intenções, mas aí o visual é bonito, né? O visual é legal, é muito puxado do Sin City do Robert Rodrigues, assim. Aquela temática de preto e branco, preto e branco, como é que é? Aquele PB, como é que chama? Aquele preto e branco bem saturado, assim, bem... tem o chroma key, né? Eles filmam os atores e tudo no... Tudo chroma key. Tudo que nem nós aqui, ó. Vamos pro próximo, então, O Passageiro do Futuro. Esse aí foi dirigido pelo Brett Leonard, que dirigiu também... Esse aí é meio fraquinho, tive que pegar uns filmes... Assassino Virtual, acho que é um filme do Denzel Washington lá, do início da carreira. Assassino Virtual. Com o Russell Crowe também? Eu acho que também é. Tá, mesmo. E o Highlander, A Origem, que é um dos filmes aí do Highlander que ninguém viu. Esse foi Esse não foi o piloto da série do Highlander? Eu acho que foi, se eu não me engano e tal. O filme foi lançado em 92, né? E só a sinopse é um cientista, que no caso é o Pierce Brosnan, né? Utiliza um deficiente mental como cobaia em uma experiência sobre usos da realidade virtual, ligando o cérebro do rapaz a um computador. Ele aumenta tremendamente sua capacidade de raciocínio, entretanto, o que ele não sabe é que a experiência pode ter resultados catastróficos. Eu lembro, esse filme, esse filme chamou muito a atenção dos efeitos especiais quando saiu na revista 7. Antigamente, quando não tinha internet, tinha uma revista chamada Revista 7, que era de cinema. E, cara, saía tudo ali, por ali tu ficava sabendo, sucessos e tal. E o grande chamariz desse filme foram os efeitos digitais. Porque eu não lembro agora quantos minutos, mas uma parte significativa do filme, do meio pro final, é só efeito visual, né? Não tem atuação, não é real, né? É só efeito visual e tal. Quando ele tá dentro do computador, dele gira, ele acha que ele tem uma mulher, não tem um... Ele faz um sexo virtual, uma coisa assim, não é? Exatamente. É muito bizarro. Acontece que o Pierce Brosnan, os cientistas começam a fazer experimentos com o jardineiro, né, que tem problemas mentais e tal, só que esse jardineiro começa a ficar inteligente. E ele começa a atiçar a cabeça dele e tal. Daí um dia ele pega uma mulher lá, que não sei se é parente ou ex-mulher do cientista, né, bota na máquina, eles fazem um sexo virtual e ela quase morre e tal. Eu sei que no fim ele acaba partindo muito a mente dele vai pro computador, né? Isso, vira no computador e tal, e meio que sai do corpo e tal, e fica na rede e tal. E aí no final, contar porque o final é ruim, todos os telefones do mundo tocam. Começa a tocar ao mesmo tempo.
Porque era o que... Não existia internet, né? Então era o que... Quer dizer, já existia, mas era mais legal fazer os... Todo mundo tinha um telefone, né? De quando é que é esse filme? Esse filme é de 92. Pois é. Tem uns efeitos especiais digitais assim muito similares ao T-1000, né, do Exterminador aquele metal líquido, né? Metal líquido. Só claro, o T-1000 aparece em 1 minuto do filme. Mas tem um porquê dele estar lá, né? Tem todo um contexto. Esse do Vingador do Futuro, eles começaram simplesmente a explorar aqueles efeitos digitais. Passageiro do Futuro. Vingador do Futuro é com o Schwarzenegger. Mas assim, o filme é bizarro, o filme. É um filme que, se tu pegar os efeitos pra época que foram propagandeados e colocar hoje, pra época ele chama atenção. Mas hoje é meio ridículo. Muito ridículo. É aquele digitalzão assim que não tinha outra coisa que pudesse chamar mais atenção, era aquilo. O que tinha, né? Era o que tinha. Vamos pro próximo, então, esse tu não viu, né, que é o Trocas Macabras. Não vi Trocas Macabras. Ele é dirigido pelo Fraser Clark Weston, que é filho do Charlton Heston. Filho do Charlton Heston. Ele dirigiu também, o único filme mais de expressão que ele dirigiu foi Alaska, uma aventura inacreditável, que inclusive aparece o pai dele, que é esses filmes de aventura. Assim, que tem cachorro e... provavelmente e tal. Né? Ele foi lançado em 93 e uma breve sinopse, um novo antiquário abre as portas na cidade de Castle Rock. A loja tem de tudo e o proprietário, que é o Leland Gaunt, parece sabe exatamente o desejo de cada pessoa. Ele pede apenas um favor em troca de suas quinquilharias, que o comprador prega uma peça em um dos vizinhos. Né? Só que as brincadeiras fogem rapidamente do controle, fazendo com que duas moradoras matem brutalmente uma a outra e a cidade se vem romper em incidentes violentos. Né? Então, basicamente, ele é um antiquário, né, que vende tipo um produto para ti, né? Só que ele quer uma troca, né? E ele começa a instigar, tipo, eu te dei o teu produto, mas não precisa pagar, tu vai fazer uma pegadinha com um fulano de lá. Daí, só para irritar, entendeu? Fazer só pela zoeira, entendeu? Só que ele começa a fazer isso em toda a cidade, daí começa a criar uma espécie de animosidade entre as pessoas ao ponto de elas se matarem, entendeu? E é basicamente isso, daí o cara fica jogando os cidadãos lá da cidade um contra o outro, e é isso o filme. E o filme é muito, muito tosco e tal, atuações horríveis, assim, a história é muito ruim e tal, tipo, tem aquela coisa da clichê, a cidade no final tá pegando fogo, explodindo e tal, tem uma igreja lá que é protestante, outra igreja que é batista, daí os dois padres, um pastor e um padre não se gostam, daí também se enfrentam, cara, é tosquice pura e tal, mas mais uma adaptação triste aí de obras do Stephen King. Esse tu não pode ver, Marcelo. Esse eu vi, cara, porque é ruim, cara, vai perder teu tempo e tal. Esse eu vi, achei um site aí que tinha pra mim ver ali, daí eu perdi 2 horas da minha vida vendo o filme. Pra você que tá assistindo não precisa ver, tu vê. Sabe que tu falando, tem uma espécie de um cenário meio padrão para filmes de terror dos anos 80, assim. Esse final de semana eu vi aquele Ruby Halloween, o Halloween do Ruby, que é o último filme do Adam Sandler, produzido pela Netflix, que é ruim. É ruim. Eu não sei porque tanto filme pra ver, eu acabei pegando esse. Na época que vazou, sempre aquela vez que vazou uns e-mails da Sony, que até vazou umas coisas do Homem-Aranha, que eles estavam fazendo um contrato. Acho que um dos e-mails que vazou era de uma dessas super produtoras aí, falando como é que a gente ainda dá dinheiro pra esse cara, falando do Adam Sandler, né? Sério? Fazer esses filmes ruins, assim, tipo um e-mail, assim, conversando com outro produtor, assim, né? Eu me lembro disso, cara. Saiu um troço desse, foi nessa época dos e-mails vazados aí e tal. Não, mas acontece que esse filme dele, assim como esse que tu falou e outros tantos, é sempre uma cidadezinha. Sim, no interior. O Stephen King é o rei disso, cara. Sempre a história de uma cidadezinha pequenininha, aquela coisa mais conservadora. Exato. E tal, até muitas vezes religiosa e tal. Daí tem uma coisa sobrenatural que acontece e tal, e as pessoas e muitas vezes postas à prova e tal. E muitas vezes tem um personagem ou uma personagem que às vezes se destaca porque já é meio pirado e aquilo só faz a loucura dela aumentar, crescer e tal. Então é um cenário bem comum, né, para os filmes de terror de baixo orçamento dos anos 80 sabe e tal. Outro clichê, tem vários filmes. Sabe outro clichê de cinema agora? É filme de criança. Tipo Goonies, Esqueceram de Mim. It. É o próprio It, sempre não tem o pai.
tipo Harry Potter, tipo, ou o pai é ausente, viajou, ou o personagem é órfão, ou esqueceram do guri pra criança ter uma aventura não pode ter o pai, porque o pai jamais vai deixar. Não, o pai daí não tem aventura. Não tem, né? Então tá aí a referência pra quem assistiu a terceira temporada de Stranger Things, né? Que tem um casal lá, Max e o irmão dela, o irmão adotado lá. Cara, cadê os pais dessas crianças, sabe? Tipo, então... Não estão, né? Não estão. É importante para as crianças terem aventuras, não ter pais por perto. Vamos pro próximo, então, né? Faltam só 2. O próximo é o Mangler, o Grito de Terror, dirigido pelo Tobe Hooper. Esse é um cara muito importante na história do cinema. Hooper. Ele criou a série O Massacre da Serra Elétrica e também dirigiu posteriormente o Poltergeist, o Fenômeno, né? Que é um dos principais filmes de terror e expoente da época. Produção do Spielberg, mas... Direção. A direção Tobe Hooper, mas diz que o Spielberg meio que tomou as rédeas da direção lá, porque o Tobe Hooper estava insatisfeito com a produção. Né? Mas quem ganhou os créditos de diretor foi ele, né? Daí só uma breve sinopse, né? Numa pequena cidade, coisas estranhas acontecem na lavanderia local. As máquinas ganham vida, mais uma vez as máquinas ganham vida e provocam o terror. E quando um policial decide entrar em ação, nem que para isso tem que limpar os maus espíritos. Basicamente é um espírito lá que possui, se não me engano era do dono de uma... Eu assisti muito tempo esse filme, é do dono de uma fábrica não sei se é de tecido ou de alguma coisa relacionada a... Ele é um empresário, morre, se não me engano, e ele assume o espírito dele, entra nessa máquina e ele começa a matar geral e tal. E obviamente tem um policial que tenta investigar se tem alguma coisa além do normal, e obviamente que tem. Tá aí mais um filme baseado numa linha de filmes que a gente estava dando uma olhada outro dia. Tem cama assassina, sofá assassino, camisinha assassina, micro-ondas assassino, geladeira assassina. Tem. Então tem uma série de coisas, tipo, por que o assassino vai querer incorporar um eletrodoméstico? Christine tem o carro assassino. Christine tem o carro assassino, que no livro eu acho que é o dono do carro que entra no carro, mas daí no filme eles adaptaram outra coisa, enfim. Cara, assim, ó, esses assassinos que vão em objetos inanimados, assim, ó, é muito clichê. É o que sobrou, né? O cara não... É o que deu. É o que deu. E por último, né, só para encerrar, a gente colocou um filme que para muitos, acho que é o mais polêmico aqui da lista, né? Muita gente não gosta, até recentemente agora com os filmes que saíram, né? Pode ser que muita gente não goste, né? Principalmente quem é mais novo, né? Que é o It, né? O filme de 90, dos anos 90, que foi lançado para televisão. Ele foi dirigido pelo Toby Lee Wallace, que dirigiu o Halloween 3 e A Hora do Espanto 2, né? E basicamente é o It, né? Ele se passa ali nos anos 60, onde um grupo de adolescentes, né? São 5, 6 adolescentes que enfrentam o Pennywise, né? Que é o palhaço ali que sequestra crianças, tá? Ele tem um ciclo meio de 36, estilo Olhos Famintos, né? De tantos em tantos tempos e tal, ele ressurge e tal. E é um filme, o livro é sensacional, cara. Eu tô lendo agora, é muito bom mesmo. Eu acho ele meio descritivo demais, principalmente questões... Cara, é massa, né? Mas é bacana. E a adaptação, a gente não vai falar da recente porque é mais habitual, mas essa em específico, ela é, apesar de ser meio tosca, principalmente na questão dos efeitos e tal, os atores também são totalmente inexpressivos e tal, principalmente os secundários. Os principais ali... Até... O Tim Curry que faz o palhaço It ali, tá bem. Não, tem até me esqueci o nome da atriz que faz a Lana Lang Não vou lembrar. No filme do Super-Homem 3, e depois foi fazer a mãe do Smallville. Qual é o nome da atriz? A mãe do Superboy no Smallville lá. Ela tá nesse filme, ela faz a menina, né? Que é a única personagem feminina do grupo de rapazes ali daí. Mas é muito, muito tosco, cara. Cara, a grande diferença desse filme dos anos 90 pro atual é que esse antigo que foi feito pra TV, ele intercala, né? A fase adulta com a fase das crianças. Né? A última versão, primeiro fez toda a fase infantil, depois a fase adulta. Que é como é no filme, no livro, desculpe, né? O livro cada capítulo, ele é separado em capítulos, né? Então cada capítulo, às vezes um capítulo ele se passa no presente, entre aspas, e outro se passa no passado, né? Então eles usaram essa questão até do roteiro do livro mesmo para fazer no filme mesmo, como a questão do flashback, né? Tu vai contando o presente, vai resgatando a história do passado. Mas esse é um filme que muita gente não gosta, até pela questão de direção, atuação, efeitos e tal. A direção de arte podia ser melhor, assim. Mas é um filme que
para quem é saudosista assim dos anos 80, do cinema de terror, é um filme que muita gente gosta, né? Tem aquela história que a gente falou agora há pouco de crianças, né? As aventuras que as crianças tinham e tal, enfrentando o medo delas, que é o palhaço. Que é uma versão do Harry Potter, né? Essa história do palhaço, que assume o medo, do bicho-papão e tal. Mas o Tim Curry até não tá ruim no papel. Não tá. Mas aquela história, efeitos práticos de um filme feito para TV, o orçamento já é curto. Daí tu vai fazer um filme para TV mais curto ainda. Né? Daí tu pega aqueles atores adultos muito fracos. Muito fracos. Criança não vai comentar, porque criança atuar já é normal, né? Ok. Mas o filme no geral, assim, ele é fraco. Mas esse acho que de todos, cara, que a gente falou, acho que talvez seja o que vale mais a pena. Mais discussão, assim. O que vale a pena assistir até para ver as diferenças, né? Porque quase 4 horas de filme. Porque esse acho que é o único filme desses que a gente colocou que teve um remake, né? Os outros todos não tiveram, então quem sabe até por uma questão de comparação, né? Fica interessante aí do pessoal ver. Não sei se tu quer comentar mais uma coisa. Não, o Tommy Lee Wallace, esse daí, ele fez... Ele é um diretor muito genérico, assim. Tanto que ele sempre foi chamado para cobrir, muitas vezes os caras não conseguiam diretores mais famosos e tal, daí chamavam esse cara. Ele fez A Hora do Espanto 2, que vinha de um sucesso muito grande com A Hora do Espanto 1, que é aquele do vampiro. Né, que daí também é uma direção muito genérica, assim. Mas é filme pra TV, né? Cara, encara. Se não aguentar, porque ele é longo... Tem quase 3 horas e meia de filme, é bem longo. É longo, então... Tenta, né? Vai pelo Tim Curry só. Nosso amigo Regis gosta. Gosta muito. Até não pôde vir aqui, ele ia elogiar esse filme e ele xingar a gente. Ele deve estar nos xingando agora, nesse exato momento. É isso aí, fechou então, Marcelo? Fechou. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Rodrigo. Marcel. Até a próxima semana. Valeu.